Meus irmãos, nós ouvimos aqui os louvores. Deus já falou conosco através dos louvores. Serei sucinto nessa noite, não quero ser cansativo. Estou muito feliz por estar vendo bastante irmãos, bastante rostos novos. Bastante rostos novos aqui na casa do Senhor. Isso é muito bom. É uma alegria receber todos os irmãos, pastores, convidados. A geração ali, né, irmão? Pai, filho e neto. Poxa vida, 3 gerações aqui, é uma benção, né, irmão? Ver essas coisas é uma alegria, né? Ver os nossos irmãos missionários. É uma alegria ver os nossos irmãos aqui. Obrigado, irmão. Nós estamos aqui para trabalhar para o reino, né, irmãos? Você foi chamado para trabalhar para o reino. O texto que nós lemos aqui, irmão, de 1 Reis, capítulo 19, onde Deus, usando Elias, simbolicamente, Elias, ele é Deus. Eliseu, somos nós. Amém? Simbolicamente, o texto aqui lido, de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 em diante, onde Deus, usando Elias, chama Eliseu para o ministério. Eu já tinha falado com ele. O ministério de Elias estava se findando. Amém, irmãos? Já estava acabando o ministério de Elias, mas o projeto de Deus para a igreja, o projeto de Deus para o povo de Israel, não tinha fim, não teve término. Então, quando um terminava aquele período, aquele processo da sua chamada, Deus já escolhia outro para dar continuidade ao projeto que ele tinha para a nação. É assim que Deus faz também nos dias de hoje. Deus chama um, passa esse período, esse tempo desse um que foi chamado, Deus escolhe outro para dar seguimento ao que este um começou, e assim vai. A obra do Senhor não para. A igreja do Senhor, desde o início da igreja primitiva, foi assim que funcionou. Os discípulos começaram, depois aqueles que aceitaram a Cristo depois dos discípulos, depois veio os reformadores, e assim sucessivamente. A obra do Senhor não para. Assim como Deus chamou também Elias, Deus tinha um projeto para Eliseu. Então os irmãos conhecem a história, leem com calma, capítulo 19, e a seguir, que começa contando a história de Eliseu. Porém, nesses 3 versículos aqui que eu estava lendo, me chamou muita atenção algumas coisas que Deus tem para mim e para você nessa noite. Amém, igreja? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Interessante aqui que uma das lições que eu aprendo neste versículo é que Deus não chama desocupado. Deus não chama ninguém desocupado. Deus, quando escolhe alguém, esse alguém sempre está ocupado em alguma coisa. Aí você já começa a entender o porquê de Deus ter escolhido você, mesmo com tantos afazeres na sua vida, mesmo com tantas coisas para fazer, com tantas responsabilidades extra igreja, fora da igreja, com a sua família, às vezes com responsabilidade no trabalho, às vezes com responsabilidade com outras pessoas fora da sua família, fora do trabalho. Às vezes você fala: meu Deus, como eu estou sobrecarregado, tantas coisas para me fazer, o Senhor ainda me chama para fazer tal coisa na tua casa. Porque Deus nunca chama ninguém desocupado. Deus, quando escolhe, todo no cenário histórico da Bíblia, se você for ver nos anais da Bíblia, em todo o contexto da Bíblia, nunca alguém foi escolhido por Deus que não estava ocupado com alguma coisa. Amém, irmãos? Os grandes líderes, o líder que é conhecido como o maior líder da lei, que trouxe a lei para o povo de Israel, Moisés, ele estava ocupado, estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Amém, irmão? Davi foi considerado o maior rei que Israel teve, e estava cuidando das ovelhas do seu pai. Amém, irmão? Então tem esses. Abraão, por exemplo, considerado nosso pai na fé, o pai da nação de Israel, estava ocupado cuidando, fazendo. Na verdade, quando ele foi escolhido por Deus, ele estava ajudando o seu pai a confeccionar deuses, mas estava ocupado. Amém, irmãos? Então, quando nós vemos aqui nesse contexto, nesse versículo, eu vejo Deus sempre escolhendo pessoas ocupadas, sempre ocupadas para fazer. Então não se preocupe com a carga, às vezes, que você considera pesada. Amém? Deus já está falando conosco.
Não considere às vezes pesada a carga que Deus colocou nos seus ombros, porque primeiro, o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Pesado era o pecado que nós carregávamos antes de aceitar a Cristo. A nossa chamada, a nossa escolha, o que Deus tem na nossa vida, o nosso talento para exercer na casa do Senhor, nunca foi um fardo. Foi um privilégio, é e sempre será um privilégio trabalhar e servir na casa do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Elias chama Eliseu, ele estava trabalhando 12 juntas de bois sobre a sua responsabilidade. 24 bois, né? 12 juntas de bois. Ele estava com a 12ª, ele estava com a 12ª junta de bois ele estava na responsabilidade. Ele estava responsável pelos outros 11 trabalhadores, cada um cuidando de uma junta de boi. Quem já foi do agro, quem já foi da roça, sabe o que significa isso? Quando vai se arar uma terra com juntas de boi, não é fácil não, tá, irmão? Dá calo na mão. Quem já trabalhou aqui na terra, arando terra aqui? Eita Jesus, tem gente que sabe como é que funciona isso. Calo nas mãos, o calo estoura, machuca. Você ainda tem que continuar segurando o arado, não pode soltar, senão ele foge ali da linha. Você machucado ainda tem que continuar. Então estava trabalhando. Então os irmãos, e além de estar responsável por esses 11, ele ainda tinha que ter a responsabilidade daquela que ele estava conduzindo. Cuidando da junta de boi dele ali, cuidando do arado dele e olhando os outros. Se estava tudo certo, se estava fazendo corretamente. Os 12 estavam sobre a sua os 11 estavam sobre a sua responsabilidade. Interessante aqui, então, nesse versículo, eu quero ser rápido, é só uma reflexão, irmão, só uma reflexão. Nesse versículo aqui eu aprendo o seguinte: Deus, quando escolhe você, mesmo você cansado, machucado, às vezes da lida, Ele te escolheu porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele está pronto, Ele está decidido, querendo cuidar das suas feridas, cuidar do seu fardo e fazer você prosseguir avante, olhando para Ele. Essa é a regra simples. O versículo 20, olha que interessante. Aí Elias viu Eliseu, né? Joga a capa de Elias é diferente da capa, por exemplo, do cego Bartimeu. Existem várias capas na Bíblia, né? A capa do cego Bartimeu simboliza cegueira espiritual, simboliza pecado, simboliza fardo, simboliza dor. Esta capa de Elias simboliza unção, simboliza chamada, simboliza escolha, simboliza valor que Deus concedeu a nós. Amém? Esta capa ele joga sobre Eliseu. Olha que interessante. Então, aí vem o versículo 20 é interessante. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Tem uma versão bem atual, alguém tem uma versão bem atual aqui? Uma versão bem atual da Bíblia? Tem alguém com aquelas versões bem atual? Tem alguém aqui ou não? Com essa versão? É possível? Coloca uma versão bem atual mesmo. Pra ver. Você tem aí, irmão? O que ele fala sobre esse finalzinho aí? Ó? Finalzinho, por que te tenho eu feito? Lê mais alto, irmão. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Amém, igreja? Lembre-se do que ele fez. Essa versão é um pouco difícil de entender. Amém? Olha essa outra versão aqui interessante. Obrigado, irmão. Deus abençoe os irmãos. Está bem, pode ir. Eu não estou impedindo. Impedindo o quê? Olha que interessante. Quando Eliseu joga a capa quando Elias joga a capa nas costas de Eliseu, o que acontece? Ele entende que o profeta de Israel, um profeta de Israel, estava escolhendo ele para alguma coisa. Até então, ele não estava entendendo o que seria esta alguma coisa. Mas ele sabia que era algo muito importante. Até então, Eliseu não sabia que sucederia Elias. Não sabia. Ele sabia que a responsabilidade que estava sendo jogada nos seus ombros era uma grande responsabilidade, mas ele não sabia que era tamanha a responsabilidade. Porém, ele aceita aquela capa, ele aceita essa escolha, mas ele chega para o profeta Elias e fala assim: meu senhor,
deixa eu ir beijar os meus pais, o meu pai e a minha mãe, e depois irei com o Senhor. Você percebe aqui, irmão, o cuidado que Eliseu tem com a família dele. Safate já era de idade. O pai de Eliseu já era um homem de idade. Aquela responsabilidade que estava lá, que ele estava fazendo lá no campo, era para cuidar dele e da sua família, dos seus pais. Provavelmente, ele não tinha ainda esposa. Ele não tinha esposa, não tinha filhos. Então, a responsabilidade da casa estava sobre os ombros de Eliseu. Safate já estava de idade, o pai de Eliseu. Então, o que ele faz? Meu senhor, eu aceito a sua chamada, mas deixa eu explicar para o meu pai o que está acontecendo. Deixa eu dizer para ele que eu não deixei de amá-los, eu estou preocupado com eles, eu quero continuar cuidando deles. Você percebe nessa questão, irmão, o cuidado que... Eu estava um dia desses aí numa reunião, e alguém me ensinava sobre o cuidado que Abraão tinha nessa questão. Quais eram as 3 coisas principais que Abraão fazia quando chegava numa terra? A primeira coisa que ele fazia, erguia um altar de adoração a Deus. Era a primeira coisa que Abraão fazia. O que significa isso? Deus em primeiro lugar. Deus está acima de qualquer coisa na minha vida. Deus, Ele é prioridade na minha vida. Eu não tenho um secundarismo concernente ao local de Deus na minha vida. Meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, ninguém está acima de Deus na minha vida. O meu coração está o trono de Deus. No meu coração, o trono de Deus habita ali. Ele está ali no meu coração. Ele é prioridade. Segundo lugar, o que Abraão fazia? Armava uma tenda. Armava uma tenda. O que significa isso? Cuidado com a família, provisão com a família, proteção para a família. Então, abaixo de Deus está o que, irmão? Família. Abaixo de Deus está família. Eu posso sim fazer a vontade de Deus. Eu posso sim ser um adorador, mas eu não posso deixar de lado a minha família. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu, Cleito, pastor Cleito, como homem, é minha responsabilidade cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Você, como homem, é responsabilidade sua cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Você, jovem que ainda não é casado, é responsabilidade sua observar se os seus pais precisam de você para alguma coisa, depois de ser um grande adorador a Deus. Família é prioridade. É bom ter amigos fora de casa? É ótimo. Jovens, pais, mães, é maravilhoso. Mas isso não pode superar o lugar da família no seu coração. Tem pessoas que dão mais valor aos de fora de casa do que aos de dentro de casa. Tem filhos que é mais amigo de pessoas fora do que dos pais. Tem pais que é mais amigo do colega da empresa do que da esposa. Tem esposa que é mais amiga da cabeleireira dela do que do esposo. Abaixo de Deus, família é prioridade. Você deve cuidar da sua família. Você deve priorizar a sua família. Você deve zelar pela sua família. Você deve valorizar a sua família. Você deve amar a sua família. Deixa eu beijar meu pai, minha mãe, meu Senhor. E depois Abraão fazia o quê? Estou parafraseando. Terceira coisa que Abraão fazia, quando ele chegava no lugar, cavava um poço. Amém? Primeira coisa que ele fazia, erguia um altar. Segunda coisa ele fazia, armava uma tenda. Terceira coisa ele fazia, cavava um poço. O que significa isso? Provisão, procurar emprego, trabalhar. Tem que trabalhar. O homem tem que trabalhar. A mulher tem que trabalhar. O filho tem que trabalhar. Temos que trabalhar para ajudar uns aos outros dentro de casa.
para contribuir na casa do Senhor. Temos que fazer valer essas 3 coisas. A Bíblia ensina, vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta de homem ou mulher preguiçoso. Deus não gosta. Estamos entendendo, igreja? Amém. Estamos entendendo. Eu estou entendendo a minha parte. Estou pegando a minha. Vai pegando a sua aí. Deus não gosta de homem, mulher, jovem, preguiçoso. Tem que trabalhar. Ah, mas está difícil. Amanhã é segunda-feira. Acorde. Tem que acordar mesmo. Tem que acordar cedo. Não pode correr não, meu irmão. Tem que acordar cedo. Hein, pastor Roberto? Prazer conhecê-lo, meu irmão. Prazer conhecê-lo. Tem que trabalhar, irmão. Tem esse negócio. O jovem fica ali, às vezes, na aba do pai. Hoje está uma moda. Hoje o negócio. Tem uns jovens aí, irmão, com 25, 30 anos dentro de casa. Você já ouviu falar esses negócios aí? Eu estava ouvindo uma reportagem dizendo que aumentou muito a idade dos jovens dentro de casa. Está 25, 30 anos dentro de casa sem querer trabalhar. Não está trabalhando não, meu irmão. Meu filho pode ficar até uns 50 anos dentro de casa se ele quiser, mas tem que trabalhar. Se quiser ficar na minha casa, tem que trabalhar. Mesmo estando debaixo do teto que o pai dele concedeu para ele. Precisa trabalhar. Ele tem o futuro dele, ele vai ter a vida dele depois. Eu vou partir pelo caminho de toda a terra, se eu não ensinar isso para meu filho. Tem mãe que fica, deixa o bichinho, deixa dormir mais um pouquinho. Não, mamãe. Se o pai falou, acorde cedo, vai para a escola, acorde cedo, vai fazer alguma coisa. Mamãe, deixa o papai falar. Tem mamãe que fica, não, mamãe, não faz isso com o bichinho, tadinho do bichinho. Bichinho? Bichinho? Não tem bichinho não. Tem homem, tem mulher, tem pessoas que precisam ter responsabilidade. Levanta cedo, rapaz, levanta cedo. Ah, você não pode trabalhar agora que é menor, eu vou cuidando de você, mas vai fazer alguma coisa. Cuida da casa aí, ajuda a sua mãe. Não é assim que funciona. Precisa trabalhar, precisa adorar a Deus, amar a família e trabalhar. Era o que Eliseu estava fazendo. O que acontece quando o homem tem essas prioridades? Quando o homem, quando eu falo, é ser humano. Ama Deus, ama a família e tem prazer em trabalhar, engranjar o seu sustento, ter o seu dinheirinho, fazer a sua própria poupança, ter prazer em sair para comprar sua roupa. O jovem tem que ter esse prazer. Sair, o pai fala, para onde você vai, meu filho? Eu vou no shopping com a namorada. É meu, você quer um dinheirinho para mim? Não, papai, eu já trabalhei, pode ficar tranquilo, eu já resolvi isso aí. Olha, isso é uma alegria, irmão. É uma alegria. Isso alegra o coração do jovem, saber que ele está provendo desde novo. Vai pagar um sorvetinho para a namorada, vai sair para namorar com toda a sabedoria, viu, crente? Jovem tem que namorar com sabedoria. Mas pode sair para um shopping, para um cinema, comprar um sorvete para a namorada. Vai com o seu dinheiro. Olha que bênção, você fica alegre. Estou fazendo com o meu dinheiro, com o meu esforço. Olha que bênção. O esposo, quando a esposa fala, meu bem, estou indo no cabeleireiro. Você tira aquela nota bonita do bolso e fala, vai lá, meu amor. Dá até um negócio de, homem, rapaz, poxa vida, hein? Estou conseguindo cuidar da minha esposa. Poxa. Não estou ensinando as esposas só ficar ali também. Me dá, me dá, me dá. Não é isso. Mas o homem tem que prover. Você não gosta de uma mulher bonita ao seu lado? Você não gosta de uma esposa ajeitada do seu lado? Então paga. Paga para ela ficar arrumadinha. Amém, igreja? Tem que pagar. Tem que pagar para ir para o cabeleireiro. Para ir na manicure. Tem que pagar. Amém, igreja? Amém. Você gosta do seu esposo bem ajeitadinho? Cuida do seu esposo. Lava a roupa dele. Passa a roupa dele. Ajeita o menino. Você não gosta de ver seu esposo arrumadinho? Deixa o barrigudinho bonitinho. Amém, igreja? Ensina o seu filho, a sua filha, essas coisas. Ele está te vendo. O seu filho está vendo você. A sua filha está vendo você. Deus está falando conosco, irmão. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Amém, igreja? Tem que cuidar da família, amar a família e trabalhar. Então eu aprendo isso nesse versículo. Quantas coisas eu aprendo aqui? Tem muita coisa, mas aí o tempo não espera. Mas tem muita coisa aqui nesse versículo. Foi lá. Aí o que fala no finalzinho do versículo? Olha que interessante. Você sabe o que eu tenho feito com você. Pode ir lá. Vai lá.
fala para o seu pai, beija o seu pai, cuida do seu pai, mas não se esqueça da chamada. É bom priorizar a família, claro que é, mas não se esqueça, depois da família, depois do trabalho, tem a chamada. Viu a sequência? Deus, família, trabalho, chamada, igreja. Viu como é que é a sequência? Essa é a sequência. Quero ver quem consegue trabalhar, quem consegue vir adorar a Deus, sabendo que vai pagar uma conta na segunda-feira e não tem dinheiro para pagar. Eu quero ver quem consegue adorar. Só que não tem responsabilidade. Eu, particularmente, sabendo que segunda-feira eu vou pagar uma conta e eu não tenho dinheiro para pagar, eu posso até vir para a igreja, mas eu adoro parcialmente, porque eu estou preocupado com a conta. Não sei vocês, mas eu sou assim. Se eu souber que o meu armário não tem um alimento lá, porque eu não consegui prover, eu posso até vir para a igreja, mas eu não consigo adorar direito. Amém? Então a sequência é essa: Deus, família, trabalho, ministério, igreja. Nenhum desses pode ficar para trás. Nenhum desses pode ficar para trás. Está entendendo, igreja? Nossos irmãos convidados, este pastor é bravo. Eu não sou bravo, não. É Deus falando conosco. Fique calmo. Volte mais vezes. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. É assim que Deus fala na sua palavra. Está escrito. Está aqui. Cuida lá dos seus pais. Mas não se esqueça da sua chamada. Não se esqueça da sua escolha. Deus que te escolheu. Não se esqueça que você vai suceder alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa. Não se esqueça de ser um adorador. Aquele que ama a Deus e a sua família, aquele que é trabalhador, mas aquele que ama a sua chamada, que sabe que Deus escolheu você. Você é precioso, você é valoroso, valorosa, você tem um chamado, uma escolha de Deus. Não se esqueça do que Deus fez com você. Elias falou isso: não se esqueça da chamada, eu joguei uma capa nas suas costas. Aí vem o versículo 21. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de boi e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Outra coisa interessante que eu vejo nesse versículo: depois que ele foi lá, apresentou Elias: Elias, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uns pais para cuidar, eu tenho a responsabilidade de estar trabalhando ali naquela roça, mas assim, eu entendi a minha chamada, eu vou fazer do jeito que o Senhor falou. O que ele faz com a junta de boi? Tudo indica, a Bíblia não cita, não está citando que foi a junta dele que ele matou, a junta de boi que ele trabalhava. A Bíblia não está citando, mas tudo indica que foi essa junta de boi que ele trabalhava, que ele matou. Ali não está citando. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de boi. Ele tinha 12 juntas de boi na sua responsabilidade. Ele poderia ter pegado qualquer uma. Mas, segundo os historiadores, segundo os teólogos, segundo as escrituras aqui, tudo indica que foi a junta de boi dele, que ele trabalhava. Ele pegou esses bois, matou os bois, assou a carne com os aparelhos, ou seja, ele quebrou o arado dele. Naquela época era mais fácil, hoje tem muito arado de ferro, ali provavelmente era um arado de madeira. Ele quebrou o arado, matou os bois e com aquelas madeiras do arado assou a carne. O que quer dizer isso? Eu amo os meus pais, eu adoro a Deus, eu sou um trabalhador, mas eu sei da minha chamada, e para mim não voltar mais atrás, eu mato os bois, eu quebro os carros, faço uma carne, asso os bois, porque eu não volto mais para trás. Aquele que ouviu a chamada de Deus, entendeu a chamada de Deus, ele olha para Jesus incondicionalmente. Ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, ele não olha para trás, ele só olha para Cristo, ele só olha para o autor e consumador da fé que ele um dia recebeu de Deus. Para
para não ter mais como voltar. Mesmo que eu volte, eu não vou ter como trabalhar, então é melhor matar e queimar e assar e continuar olhando para Jesus, porque não tem como mais voltar. Não tem como. Irmão, se existe alguma coisa que está te prendendo no seu chamado, no seu ministério, está te afetando, você de vez em quando olha para trás, queima esse carro! Mata esse boi, faz um churrasco! Mas não olhe mais para trás, olhe para Jesus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que mostra também nessa morte, nesse assado que ele faz, é que todos festejam. O que significa isso? O ministério foi aprovado. Todos festejam. Os trabalhadores que estavam com Eliseu festejam. Provavelmente os pais estavam nessa festa. Significa aprovação. O pai aprovou. Deus aprova, o pai, a família aprovou, os amigos aprovaram a chamada de Eliseu. Amém, igreja? Se percebe que houve uma aprovação mútua de Deus e do povo. Irmão, quando Deus chama, é diferente quando o homem chama. A sua chamada vem de Deus. Não foi o homem que te escolheu. O homem foi apenas um canal de bênção de Deus na sua vida. Mas quem te escolheu para fazer a obra dele, para exercer o chamado dele, para fazer jus ao que ele tem para exercer na sua vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você é precioso, você é preciosa, você é valoroso, você é valorosa para Deus, irmão, irmã. Quando Deus aprova, quando Deus escolhe, o homem pode até dizer que não. O homem pode até tentar barrar o seu ministério. O homem pode até te segurar de algum jeito. Mas quando o chamado é de Deus, irmão, ele vai acontecer. Aleluia, 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 aleluia. Depois que todos aprovam, Deus, a família, os amigos, ele fala: eu entendi, Senhor Deus, eu vou te servir. Elias vai tranquilo, você sente paz no ministério. Quando você percebe que foi Deus que te escolheu, você sente paz naquilo. Você sente prazer, pode até ser um fardo pesado. Pode até ser doloroso, mas você sente paz fazendo. Eu estava conversando com o pastor Nascimento aqui na festa. Presbítero Bruno, pastor João, irmãos, obreiros, igreja do Senhor. Na festa dos varões aqui, última festa. Irmão, nós convidamos algumas igrejas. Dava 7 horas, irmão, não chegava. 7h15, 7h20, 7h30, 7h40, 7h50. Não chegava ninguém. Eu sentado do lado do pastor Nascimento falei: meu Deus, pastor, que angústia é essa? Esse povo vai me matar, pastor. Eu sou careca assim porque 50% foi eu que tirei juntamente com a minha esposa. Mas 50% já caiu. Falei: esse povo vai me matar. Antes do meu 50 eu morro. Não é possível. Uma angústia sentado naquele ali. E o pastor: calma, pastor Cleito, calma, vai dar certo. Falei: pastor, cadê o povo? Cadê as igrejas? De repente, 8 horas chegou um grupo de varão. 8 horas. Chegou. Falei: pastor, chegou um. Falei: irmão, é difícil, né? Você fica aflito mesmo, né? Mas é uma aflição boa. Falou desse jeito. Falei: rapaz, pastor, quer que eu brinque com ele no dia da festa? Ele falou: isso aí é uma aflição boa, irmão. Essa aflição, ela não te atrasa, ela não te faz desanimar, ela te motiva a caminhar. Falou desse jeito para mim. Falei: rapaz, se você olhar por essa ótica, você vê como o otimista olha as coisas, irmão? Esse copo aqui, o pessimista ele olha, esse copo está esvaziando. O otimista não, fala: esse copo está meio cheio. É assim que o otimista trabalha. Amém? Essa é uma aflição boa, irmão, te motiva a caminhar. Você sente paz fazendo o ministério, mesmo que ele seja árduo. Mesmo que ele seja difícil. Mesmo que seja doloroso, que haja acusações, que haja apontamentos,
mas você sente paz, você se alegra quando você vê o resultado, quando você vê a vida se rendendo aos pés do Senhor, quando você vê alguém, irmão, muito obrigado, aquela palavra falou comigo, quando você vê, irmã, muito obrigado, quando eu te vejo reger, eu sinto a presença de Deus, aí você sente alegria quando você, meu irmão, quando eu vejo você dedilhar esse instrumento, eu sinto uma alegria tão grande, você sente alegria quando você vê, poxa vida, alguém chega para você e fala, irmão, eu estava angustiado quando eu vim para a igreja, eu vi você falar do amor de Deus, eu vi você louvar a Deus com hino, e aquilo me trouxe uma paz no coração, irmão, aquilo te motiva a caminhar, irmão, aquilo te motiva, você sabe, não, pode até ser difícil, pode até ser árduo, pode ter até alguém tentando me puxar para trás, mas o meu chamado, o meu ministério, vem de Deus, eu vou prosseguir, aleluia. Saiba que você tem uma grande missão nesta terra. Você pode até se perguntar, eu vou concluir aqui. Você pode até se perguntar, qual é o meu chamado, meu Deus? Qual é o meu propósito, meu Deus? O Senhor me escolheu para quê, Jesus? O Senhor me chamou para quê? Por que eu estou aqui na tua casa? Me revela, me mostra qual é o motivo da tua escolha na minha vida. Para que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Você pode até fazer essas perguntas e não saber as respostas agora. Mas uma coisa eu digo a você: receba a capa, dê um beijo na família, queima os carros, faça um churrasco, se alegra com os amigos e caminhe na presença do Senhor. Caminhe olhando para Jesus, caminhe olhando para o alvo. Uma hora, aí o pastor fala assim, irmão, você tem como ficar nesse departamento? Tem, pastor. Você não sabe se você gosta dele. Você não gosta, você não sabe se você é o seu chamado, fica ali. Mas eu fico, pastor, pode deixar, eu fico. Pode deixar comigo. Daqui a pouco o pastor fala, irmão, estou tirando desse departamento, estou te colocando naquele. Tem como? Tem sim, pastor. Eu fico ali, pode deixar. Daqui a pouco o pastor fala, irmão, vou tirar você desse departamento e vou colocar você em outro. Tem como? Tem, pastor, tem sim, vou ficar aqui. Chega uma hora que você chega no departamento. Pastor, usado por Deus, te colocou naquele departamento, você fala, rapaz, eu gosto de fazer isso aqui na igreja. Eu gosto de fazer isso aqui. Poxa vida, eu gosto de fazer isso aqui. Olha, eu me sinto feliz fazendo isso aqui. Eu gosto de fazer isso aqui. Aí o que aconteceu? Você passou por vários departamentos, é ou não é? Aí Deus coloca você onde Ele quis, não foi? Mas você forjado, você alicerçado, encoraçado, enrijecido, fortalecido, experiente. Aleluia! Aí você está ali fazendo o que você gosta. Aí o pastor fala, irmão, tem como fazer aquilo? Você fala, tem, pastor. Eu consigo, eu já fiz uma vez. Mas sabendo que está fazendo algo que você gosta de fazer aqui. Aleluia! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.